Então nós vamos falar sobre Odisseia, mito ou realidade. Odisseu quer voltar para casa para rever Penélope. E aí ele começa a ter uma pressão para voltar para casa. As mulheres podem viver sozinha, como se as mulheres não pudessem viver sozinha. Então, mais ou menos, nós temos um paradoxo aí. Já começa com Penélope não conseguindo viver sozinha e tendo que ter milhões de pretendentes para poder continuar o reinado de Odisseu. Então ela fica esperando em Homero e Ilíade. Então os mitos são as personificações do homem, ou seja, a trajetória do homem, o que o homem está percorrendo, o personagem, o passado, os processos humanos dentro da psique. Simboliza mais ou menos esse regresso. Ou seja, a Grécia era, como se diz, um país pobre onde só tinha rochas e não tinha habitação. Então ele vai para outros lugares para fugir de Poseidon dentro do mar. Então ele está navegando no barco dele. E aí Odisseu descobre um palácio onde na frente tinha lobos e leões. E ali é o palácio de Circe, aonde Circe envolve a todos, só que ele não consegue se envolver porque ele tem uma erva em especial, que é Mole, que ele tem essa erva e ele fica lá, mas mesmo assim ele fica lá por 10 anos, preso dentro daquele mundo ali, mas aí ele decide fugir, e para fugir ele precisa ir Terécia, ele encontra então uma profetisa e essa profetisa do nada diz, olha, não coma o gado. E ele não entendeu bolufas e falou, tudo bem. E aí parte com os marinheiros, que a gente não sabe de onde vem esses marinheiros, para o mar. Lá no mar ele se amarra ao tronco, o mastro principal, porque ele vai passar pelas Ilhas das Sereias, perto ali da Sicília. E lá passando pelas Ilhas das Sereias, ele vai escutar, os marinheiros todos são tapados seus ouvidos para que não ouça o barulho das sereias cantarem. Então nós já temos um cerco mitológico, mas de grande influência na vida humana, ou seja, o canto, a transformação, como um homem pode ser entregue ao canto e às energias espirituais presente nos ambientes. Então o canto simboliza o quê? Simboliza essa energia, a energia que está circundando e que transforma a mentalidade da pessoa, ou seja, a arte, a abstração. Só que esse lugar, essa ilha é considerada La Sila, perto da Sicília. Então há indícios hoje, estudos, que foram as morsas e as focas que fizeram o canto. Mas será que foi? Todos os marinheiros de sua embarcação usaram cera de abelhas. Então a cera de abelha simbolizando o mel, ou seja, a contramão do canto, do ouvido. Então coloca-se no ouvido cera de abelha, também é colocado no Antigo Egito como umificação e purificação. A cera de abelha é um anti-inflamatório maravilhoso que as pessoas podem utilizar na pele. Cera de abelha pura, amarela, não é aquela industrializada que vai dar problemas. Coloca-se na pele e mata todas essas bactérias. Então ele foge desse lugar. E lá, porque ele tem Hermes, então ele tem a proteção de Hermes, que o Deus deu a ele esse mole, essa erva, essa planta que ninguém sabe até hoje onde é. Então a Circe, ela conseguia dominar todo mundo, mas ela não conseguiu dominar. E ela era a deusa da sexualidade. Transforma todos os marinheiros em porcos, então simbolizando ser, ou seja, um homem primitivo, um deus não humano, um deus animal, Beelzebu. Então nós temos a primeira manifestação de Beelzebu, o que vai indicar também dentro da simbologia de Marcos no Evangelho, onde Jesus ceia com os discípulos e lá ele tem o contato no Getsemane com Satanás, que é a mesma coisa que Beelzebu. Satanás e Beelzebu tomam conta da terra, são os líderes da terra mundialmente, né? Praticamente falando assim, uma linguagem mais coloquial, tá bom, gente? Então, nesse sentido, ele foge. E aí, dentro desse barco, ele para em outra ilha e ele é acometido pelas ninfas que vêm dos aspectos da Circe.
a Circe o seduz. Ninfiomaníacas, ou seja, mulheres que estão ali dominadas para a sexualidade, para a procriação, são deuses. E ele ainda dentro do mar, dentro da ilha de Itália e Sevilha, ele encontra um redemoinho de Sila, ou seja, uma lula gigante que derruba todos e joga todos naquela ilha. Eles estão famintos e o que eles veem no primeiro momento que eles estão ali? O gado. Então, não coma do gado. Todos comeram, todos foram mortos, menos Odisseu. Então, Odisseu tem alguma coisa de fantástico, porque, obviamente, ele é a simbologia do herói. Tá bom, gente? Do arquétipo do herói. Então, Poseidon, ele se livra de tudo. E aí ele vai no Hades. E essa Teresa, que é profetisa, já começa o Hades. É aqui a primeira vez descrito da Grécia. Como o inferno, como umbral. Então é retirado da Bíblia? Nós não sabemos. Mas sabemos que a Santa Ceia de Jesus e o umbral são retratados aqui também em Ilíada e Odisseia, de Homero. Então, esse profeta é a mesma sintonia. Então, pela Ilha das Sereias, ele foge e aí ele cai dentro desse redemoinho, onde ele consegue, por fim, suplantar e chegar até a Sicília, aonde é Ítala, que é naquele tempo. E sua esposa, ele entra no castelo e está lá totalmente sendo cortejada por 108 homens, que simboliza 9, ou seja, o Ossá é uma questão marítima, né? Nós estamos falando da Grécia, então as numerologias não são aleatórias, tudo tem a ver com uma sincronia do céu e a terra que eles fizeram isso, né? Ilíada e Odisseia. E ela, Penélope, está devota esperando ele. Já passa mais de 20 anos que ele ficou na ilha da Sila com as ninfas. Então ele faz um barco e volta para o mar de novo. Lá ele chega como mendigo, ele não chega como um rei. Então nós temos uma singularidade parecida com Jesus, que entra num jumento em Jerusalém para ser sacrificado. Então quando ele entra no jumento, ele joga para o reino de Deus, que o reino de Deus não é aquilo que nós pensamos que seja, ou seja, a luxúria. E que não, é mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Por causa do apego. Apego fica na terra, presinho às coisas materiais. Tá apegado? Fica nas coisas materiais, no sapato, no chinelo, na bolsa, no carro, na casa, nos bens que você tanto cultivou durante a vida toda. E vai ficar. 1.200 anos, 300 anos, vai ficar presa a essas forças aí. Até que alguém decida ver você, um médium ou alguma coisa, e desencante, acorda pro desencanto. Então, o que acontece? Eles foram, lá ele teve que passar por uma prova. Ele, mendigo, vê aquela gente toda querendo o reino dele, querendo destruir o reino dele. O que ele faz? Vou lutar, porque eu quero minha esposa, eu quero a Penélope. Então, o que ele faz? Ele pega e luta, joga um arco. Nós estamos na lua em Sagitário. Então é o arqueiro, ele consegue passar o arco dentro da coisa do machado. Todo mundo olha pra cara dele como um mendigo esfarrapado, consegue manusear um arco tão bem. Ele era o rei, tinha dotes, não é qualquer pessoa. Então a simbologia é que um reinado de uma pessoa, ela vem com dons hereditários. De onde vêm esses dons? Da reencarnação, reencarnatório. Você não está cumprindo um papel que você está cumprindo à toa. Você traz isso da sua vida passada. O conhecimento, a habilidade, a força, a destreza denota de onde você veio do seu passado. Então presta atenção. Ele então começa a se travar uma luta, que ele conseguiu uma coisa que nenhum soldado grego conseguiria. Ele lutou em Troia, é um guerreiro. O que ele faz? Luta com todos eles ali na espada e mata todos eles ali. Cansado, sobe pro castelo e tem que conquistar a Penélope, porque afinal de contas são 20 anos, né, de espera, e haja espera nisso. Então, a donzela, o mito da mulher que tem que aguardar o homem, voto, castidade e tantos outros preceitos que começa a fazer a cabeça das pessoas durante séculos. E aí ele ganha Penélope e ganha assim a vida de volta, ou seja, o casamento como força e
mola universal das pessoas, entendimento como um ritual ali, consagrado ao ritual. Então isso fica na mente das pessoas, a sacralização da união, do casamento, tá bom, gente? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente. Obrigado por sua visão e não deixa de curtir nossa página.